Rapaz, já foi tanta coisa boa, quero parabenizar o pessoal que pregou aí, hein? Rapaz, Laiane, Giovanni, César, Valdenice, pessoal tá... Falei, rapaz, já estou tranquilo, posso ficar mais em casa um tempo. Posso escolher, de repente, um domingo. É ruim, eu vou estar sempre aqui. Ainda que eu não pregue, meu lugar é na casa do Senhor, gente. Então, foi bênção, gente, tudo que a gente ouviu. E hoje eu quero só dar continuidade naquilo que a gente vem conversando, quero relembrar. Tá? O texto base é esse aqui mesmo. Tenha cuidado com o que você... Por quê? É só isso, eu já te expliquei aqui. Eu não posso ter a minha mente ou meus pensamentos como algo à parte da minha vida. Já te falei, a mente não é o cérebro. A mente, minha mentalidade é aquilo que me forma, é aquilo que eu sou. Eu achei muito legal que ontem eu fui levar a Esté no cinema para ver esse tal do Divertidamente 2. Eu até recomendo você assistir esse filme, porque é interessante a maneira que eles colocam ali, a pessoa, a mentalidade da pessoa, o ser da pessoa sendo formado pelas suas experiências. As experiências, boas ou ruins, sendo armazenadas na memória, e com isso vai formando, quem já assistiu o filme? É isso aí. Ali é aquilo, aquelas bolinhas que descem, que vão lá para baixo, são experiências armazenadas na memória, e aquele link que é feito, né, são exatamente as conexões dos neurônios cerebrais ligando a minha memória, a minha mentalidade, formando aquilo que eu sou. É basicamente isso. Só que nós temos a expectativa de sermos formados não só por aquilo que as nossas experiências nos apresentam, mas pelo que a Bíblia diz a nosso respeito. Essa é a tal da desconstrução que precisa ser feita. Diversas experiências boas e ruins que nós vivemos ao longo da vida vão formando a nossa mentalidade, e quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente precisa ficar agora com a mentalidade de Deus. É uma baita de uma desconstrução. Tem até um momento do filme que tem um tal de um sentimento que fica tentando arrancar quem a pessoa é, e fala assim, não tem como arrancar na violência não, e realmente não tem como. Não tem como mudar quem você é na base da violência, tem que fazer o caminho certo. Qual é o caminho certo? Arquivar na memória para que o meu ser seja formado. Não é na base de arrancar o que eu sou para botar outra coisa no lugar, não funciona. Quem está entendendo isso? Então esse é o processo que eu e você vamos viver até o final da nossa vida. Um processo de uma construção de uma nova mentalidade na palavra de Deus. A gente já conversou muita coisa, né? A maneira que eu vivo sempre será, gente, consequência da maneira que eu penso. Sempre será. Então não tem como eu mudar minha maneira de viver sem antes mudar uma mentalidade. Por isso, não vos conformeis com este mundo, legal, mas sede transformados, pela renovação do vosso entendimento, da mentalidade, renovação da mente. É o único caminho correto para a transformação verdadeira. Passa pela transformação da maneira de pensar. Quem está entendendo isso? Então a gente já conversou muita coisa sobre isso. A mente, ela é a líder, precursora de todas as ações. A líder de todas as ações é a mente. Pensamentos desencadeiam sentimentos, pensamentos desencadeiam ações, comportamentos. Nossas ações sempre serão resultado direto do nosso pensamento. Amém, queridos? A gente já falou sobre tudo isso. Então, para que eu viva de maneira saudável, eu preciso de uma mentalidade saudável. E é isso que está em falta hoje em dia. As pessoas estão doentes na mente, a mentalidade não é saudável. E eu não estou falando só de ansiedade e depressão, não. Estou falando de gente que pensa ainda muito errado. É uma mentalidade fora do padrão bíblico, não gera vitória. Ei, o pensamento humano não gera vitória. Porque o pensamento do homem não é o pensamento do homem puramente. O pensamento do homem tem uma influência maligna. Esse é o problema. Eu vou te provar hoje isso na palavra. Então, uma mente saudável é a chave para uma vida, e uma mente saudável é uma mente... Amém, queridos? Então a gente veio até aqui, eu quero dar continuidade hoje. Se eu pudesse colocar um tema na mensagem que eu vou pregar a partir de agora, é esse aqui,
não viva segundo os seus próprios pensamentos. Não, essa vida aqui não gera resultado. Essa vida aqui não gera avanço, sucesso, progresso, não gera. Eu e você precisamos entender que a vida que a gente levava no passado, de fracasso e derrota, pelo menos era o meu caso, não sei qual era o seu, era exatamente consequência de uma maneira de pensar própria, errada, que a gente vivia por ela. Não tem como mais continuar vivendo do mesmo jeito. Então Provérbios capítulo 3, verso 5 diz isso aí, ó: confie no Senhor de todo o seu coração, mentalidade, entendimento, todo o teu interior. É o homem interior, é o homem interior. Confie no Senhor de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Confie no Senhor e não te apoie. Em outras palavras está: não te estribes, não confie, não viva segundo o seu próprio pensamento. O convite para andar com Deus, o convite para viver com Deus, é um convite que Ele me faz para que eu abandone a minha velha vida e assuma uma nova vida. E para abandonar uma antiga vida, eu tenho que abandonar uma antiga mentalidade. Eu preciso decidir abandonar uma antiga maneira de pensar, que foi construída com base sei lá em quê. Nas experiências ruins que eu vivi dentro da minha casa, naquilo que eu vi quando eu era criança e aquilo me marcou, vai formando uma mentalidade. Nas experiências que eu tive na escola, o professor falou, eu assimilei, até numa conversa nossa mentalidade é influenciada. Se você conversar com alguém que ele tem um poder de influência, ele te convence, e você sai dali uma pessoa diferente. Por isso você tem que tomar cuidado até com as suas amizades. Você não tem noção do poder de influência. Pastor, qual é o poder de influência das amizades? É o poder que ele tem de influenciar a tua maneira de pensar. É só isso. Você olha o jeito que ele vive, acha legal, olha o jeito que ele fala um negócio para você, você acha maneiro, legal, começa a viver igual a pessoa. Por quê? Foi influenciado, foi contaminado na mente. Por isso que a única influência segura para a nossa maneira de pensar é a que Deus apresenta. Essa deve ser a nossa influência. A palavra influência significa influência. In é dentro, aquilo que está fluindo dentro de mim. É isso, isso não pode ser alterado. O César usou um texto aqui na semana passada. Ele falou, o Paulo, ele escreveu à igreja e falou: estou com receio que Satanás corrompa a mente de vocês. Mente corrompida é uma mente adulterada. É um pensamento errado que entrou e já contaminou. Por exemplo, tem uma garrafa de água aqui, sim ou não? Ela está limpa, sim ou não? Se eu pingar uma gota de água da privada aqui dentro, tu bebe? Então, se tu não bebe 1 litro de água com uma gota só de água suja, por que você tem aceitado pensamentos sujos? Uma gota de um pensamento ruim já corrompeu tua mente. Pastor, mas não dá nem para ver, é mesmo, mas já corrompeu, tome cuidado, fique atento. Uma sementezinha ruim corrompeu toda a água. Meu Deus, não bebo mais, pastor. É mesmo, eu também não. Vai beber? A gente tem que tomar muito cuidado com a fonte que a gente se alimenta, queridos. Então, a pior coisa que pode acontecer para o homem, para o ser humano, é viver segundo o seu próprio entendimento. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden, quando ele morreu espiritualmente. Deus criou o homem para viver debaixo da influência dele, do governo dele, como um ser espiritual pensante, um ser espiritual vivo pensante. Mas o pensamento do homem não era para ser corrompido, o pensamento do homem era para ser alinhado com Deus. Quando ele morre espiritualmente, a influência de Deus vai embora, o homem se torna senhor de si mesmo e começa a viver segundo os seus próprios pensamentos. Não demorou muito para Deus olhar para a terra e falar assim: meu Deus, o que eu criei? Vou ter que matar todo mundo. Isso é o homem entregue aos seus próprios pensamentos. Diz lá em Gênesis assim, ó: e Deus olhou e viu que toda a intenção do coração do homem era má. Isso é o homem entregue aos seus próprios pensamentos. Veio o dilúvio, arrebentou com tudo.
Porque é isso mesmo, a gente destrói tudo, gente. O pensamento humano não produz nada de proveitoso. Eu e você precisamos entender que conversão, o chamado de Deus é um chamado a mudar a nossa maneira de pensar, a abandonar a nossa maneira de pensar. Não apoie mais no seu próprio entendimento. Pastor, eu vou virar um legume que não tem opinião própria. É melhor ser um legume que não tem opinião própria abençoado do que ser um senhor de si mesmo amaldiçoado. É melhor virar um chuchu, na palavra de Deus, uma cenoura. É melhor. Do que você querer achar que é inteligente, querer achar que é sábio demais. A Bíblia diz lá em Romanos, querendo ser sábios se tornaram loucos. Romanos capítulo 1, lá pelo verso 26 ou 27. Trocaram a verdade de Deus, por isso Deus os entregou, ó. Por quê? Porque queriam ser muito sábios, senhor de si mesmo. Eu e você precisamos entender que era exatamente o nosso entendimento que nos levava a uma vida miserável, no tempo da morte espiritual. É o que diz aqui Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Ele lhes deu, quando vocês estavam em suas transgressões e pecados. Vamos continuar, verso 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Olha aí como é que o pensamento humano não é puramente só o homem pensando. É o homem andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então é um pensamento humano influenciado pelo diabo para te destruir. Não é? Ah não, pastor, é que eu acho, que você acha não. Esse teu pensamento está influenciado, hein? Cuidado. Escute, querido, anote essa frase: não existe influência neutra. Ou eu estou influenciado por Deus, ou eu estou influenciado pelo outro lado. Não tem assim, não, eu gosto de Deus, até acho legal, mas não quero saber de Deus não. Também não sou do diabo, não tem isso. Não tem isso. Quem não tem. Não tem território neutro, não estou aqui nem lá, ou você está com um, ou você está com outro. E só de eu não estar com Deus, eu já... Tem que tomar cuidado, gente. Então ele nos deu vida, ó. Segundo o príncipe, a gente vivia, né, andava no tempo segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora está atuando nos filhos da desobediência. Olha o verso 3. Entre eles, olha aí, nós andamos hoje. Hoje? O que ele está falando É interessante que ele está falando com a igreja, ele está escrevendo para Éfeso. Então, quando vocês não eram igreja. Quem é a igreja aqui? Então você é a igreja? Então isso aqui não faz parte mais da tua vida. É no passado, olha lá. Entre eles nós andamos aonde? No passado. Segundo as inclinações da carne. O que é inclinação? Tendência. Influência maligna da carne, fazendo a vontade da carne dos... Olha aí, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, o homem morto espiritualmente, o mundo, ele vive segundo seus próprios pensamentos, seguindo somente seus desejos, seus instintos, aquilo que lhe agrada, a sua vontade. Esse estilo de vida só produz prejuízo, gente. E era lá que eu e você também vivíamos, sim ou não? Mas não vivemos mais, diga amém. Isso aí, gostei. Não vivemos mais. Precisamos, gente, definitivamente entender que era exatamente esse estilo de vida que nos gerava tanto prejuízo. Então não tem como agora eu vir para Jesus querer continuar vivendo segundo minha própria maneira de pensar. O chamado de Deus é um chamado a abandonar isso. Preste atenção. Viver segundo nossos próprios pensamentos era a nossa antiga maneira de viver. Diga, não é mais. Diga, não é mais. Não é mais. Não pode ser. Não posso viver mais e achar, mas eu acho. Não, pensei que você tinha morrido. Não, pastor, mas eu não acho que é bem assim. Tá bom, e o que a Bíblia acha? É você que acha ou é a Bíblia que tem que dizer? O meu estilo de vida. Gente, as cartas estão aí. As cartas de Paulo à igreja é a doutrina da igreja.
Então, se você quer saber como você tem que viver, leia as cartas. Precisa me ouvir não, leia as cartas. Se não quiser me ouvir, não precisa, leia as cartas. Leia as cartas e você vai descobrir qual é o teu estilo de vida. Logo de cara, Efésios 4:26, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Teu estilo de vida mudou. Faça todo o possível para estar em paz com todos. Você está em paz com todo mundo? Porque problema com os outros, quizumba, confusão, era a tua antiga maneira de viver. Agora a tua maneira de viver é paz com todos. Fazendo tudo que possível. Ah, pastor, mas não estou não. Mas você já fez todo o possível? Já, pastor, inclusive já se humilhou e pediu perdão? Faz parte. Faz parte. Já abriu mão da razão? Já andou a segunda milha? É o teu estilo de vida. Ah, pastor, aqui não sei o que. Estou vendo uma velha criatura aí, hein? Sai, você morreu, volta. Vamos batizar de novo. Deixar mais tempo embaixo d'água. Aleluia. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Ronald, segura aqui, do Espírito. Aleluia. Não sobe não. Quando estiver boiando, a gente tira. Ressuscita, agora morreu mesmo. E o pior de tudo, querido, é aí que eu falei, não eram só pensamentos humanos, Sheldon, é pensamento do diabo influenciando. Pensamento do diabo vem disfarçado de coisa boa, gente. Pedro não falou para Jesus, Jesus não vai morrer não, para trás de mim, Satanás. Ué, que doideira, hein? Pensamento bom, não queria que Jesus morresse. É como se o homem fosse uma marionete na mão do diabo e não sabe. Quais são as cordas da marionete que o diabo controla a humanidade? Cordas de pensamentos. Aqui dentro. Ele está manietando a humanidade segundo pensamentos errados. Apresentando maneiras de pensar errada. Começa na adolescência. Meu pai não sabe mais de nada. O diabo já apresentando, já desvalorizando seu pai, a quem vai te dar um conselho para te abençoar. Aí já começa você dizer que tua mãe não sabe de nada mais, teu pai não sabe de nada mais. Cuidado com esse pensamento do diabo, hein? É assim que vem. Você acha que ele vem com chifre, tridente? Eu sou o diabão. Vem te pegar. Não, ele não vai vir assim não, ele vai vir disfarçado de... A Bíblia diz que ele se transfigura até num anjo de luz. Então ele vem te enganando, porque se ele não se disfarçar, ele não te engana, porque ele é feio pra caramba. Ele é muito feio. Depois que Deus tirou a sua glória dele, ele era lindo. Ele era um ser que eu vou te dizer, mas depois que Deus tirou a glória dele, ele virou um troço. Então ele tem que se disfarçar, senão ele assusta. É que nem botar um negócio, dar uma disfarçada. A pior forma de prisão maligna não é possessão demoníaca. Possessão demoníaca você expulsa rápido na tua convicção do poder do nome de Jesus para fazer isso. Não é a tua vida de santidade que expulsa demônio. Tua vida de santidade te prepara, mas não é ela que expulsa demônio, é o poder do nome de Jesus. Se você tiver convicção, você vai expulsar. Agora, como é que expulsa uma maneira de pensar errada da mente de uma pessoa? Satanás prendeu a humanidade numa maneira errada de pensar. Você conversa, você explica, você fala 500.000 vezes, a pessoa vai lá e faz a mesma coisa, está preso na mente. Não adianta expulsar demônio não, tem que renovar a mentalidade. É um trabalho longo, gente. Possessão demoníaca é fácil de resolver. Eu aprendi muito com o pastor Roberto que está ali. Você expulsa na convicção do nome de Jesus, o diabo tem que sair. Porque não sou eu, é o nome de Jesus. Com farofa ou sem farofa? Conhece essa história? Não? Conhece não? Vou te contar. Vou descontrair um pouco. Morri um pouco. Conhece, mas eu vou contar pro pessoal. O pessoal estava reunido na igreja para ir fazer um evangelismo.
Aí, todo mundo em jejum. Iam sair para evangelizar em jejum. E as irmãs já tinham chegado também, Renata, para fazer aquele almoço para quando eles voltassem. Aí, quando foram saindo, um irmão resolveu passar pela cozinha, meu Deus. Ele viu a bacia de farofa. Já estava pronta a farofa. Ele cheio de fome no jejum, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Não tinha ninguém vendo. Ele pegou a colher, meteu na bacia de farofa e comeu uma colher de farofa e partiu. Beleza, foi para o evangelismo. Só que esse irmão sabia quem ele era em Cristo. E conhecia o poder do nome de Jesus, tinha muita consciência. Quando chegou no evangelismo, Sheldon, primeira casa que eles visitaram, manifestou um demônio. Quando manifestou o demônio, ele foi expulsar, ó, cheio de fé. Quando ele estendeu a mão para orar, o diabo, você comeu a farofa. Porque o diabo veio, irmão. Mas só que ele sabia quem ele era em Cristo. Ele olhou para o diabo e falou, com farofa ou sem farofa, tu vai sair em nome de Jesus. Não é a farofa ou não farofa, é o poder do nome de Jesus. Com farofa ou sem farofa. Convicção de quem você é. Da autoridade que Jesus te deu no nome dele. Com farofa ou sem farofa, meu. Então preste atenção, essa é a pior forma que o diabo prende, é uma maneira errada de pensar, gente. O senhor está pensando, dá para perceber de longe, você conversa com a pessoa começa a falar, ela vai botando as convicções dela para fora, não, mas eu não penso que é assim, porque isso, ele fez isso, eu não acho que tinha que ter feito, então também não quero saber disso, não vou fazer mais isso, eu acho que ele tinha que fazer assim, eu acho que ela tinha que agir assim, então não agiu, então também não quero saber, então, caraca, cheio de conceitos, de pensamentos humanos, meu Deus, é um emaranhado, uma mente completamente dominada, não dá para entrar, não dá nem para conversar, não dá. A pessoa está carregada do seu próprio entendimento, carregada da sua própria mentalidade, carregada, ela tem tanta convicção daquilo que ela pensa, que a palavra de Deus não encontra espaço. E se você for falar para ela a palavra, ela até te bate. Não, mas a palavra manda perdoar. Quer perdoar o quê? Desculpa, é a palavra. A palavra de Deus não encontra espaço numa mentalidade dominada por si mesmo. Não vai encontrar. O chamado de Deus para nós sempre é esse, abandonar essa antiga maneira de viver, gente. Como está lá em Efésios 4:17, isto portanto digo, e no Senhor testifico. Em outras versões está assim, ó, e no Senhor insisto. Não vivam mais como os gentios, aqueles que não têm aliança com Deus, aqueles que não são de Jesus, que vivem, como é que eles vivem? Na vaidade, olha só, Deus ainda coloca dessa maneira, vaidade dos seus próprios pensamentos. Por que vaidade? Porque vai conversar para você ver, acha que está certo, acha que é bonito. Não, porque eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa. Então tá bom, então você nunca vai conseguir andar com Deus, porque Jesus levou o maior desaforo. Deram vinagre para ele beber e ele está assim, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Se você não leva desaforo para casa, você vai ter que mudar essa mentalidade. Ou você não quer viver o verdadeiro evangelho, é isso, gente. Não vivam mais. Por quê? Como é que eles estão? Eles estão com entendimento obscurecido. Quem faz isso? O diabo, está escrito. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É aí, ó. Entendimento obscurecido é a obra de Satanás. E é assim que as pessoas vivem, mas não é o meu caso, cara. A luz do evangelho já resplandeceu para mim e para você. Podemos mais viver desse jeito, gente. Separados da vida de Deus. É claro, um estilo de vida que me afasta. São soberbos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Como é que eu vou andar com Deus se Ele está me resistindo? No auge da minha soberba, na vaidade de mim mesmo. Sou melhor do que todo mundo, eu sou o dono da razão, eu sou o dono da verdade. Gente, a gente não é dono da verdade, a gente é portador da verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus.
Mas nem por isso você tem direito de ficar jogando verdade na cara de todo mundo, não. Você não é o dono da verdade. Você carrega a verdade dentro de você. Então carregue essa verdade com humildade e sabedoria, até para corrigir. Porque Jesus não espancava ninguém. Você vai ver em determinado momento, já na última semana, no final do seu ministério, ele sendo um pouquinho mais firme com os religiosos. Mas com o povo, não. Jesus era sério. Olha só, vai lá, vende tudo que tu tem e me segue. Não quer, também é isso. Mas ele não era um cara agressivo, nem para corrigir. Foi momentos esporádicos e tinha um propósito, porque ele estava fazendo a limpeza do templo, porque o tempo dele também tinha chegado. Dali para frente ele ia morrer mesmo. Então a gente tem que saber muito bem isso. É o que Deus está fazendo nesse tempo, tá? Simbolicamente nós estamos vivendo um tempo de limpeza no templo, porque Jesus está perto de voltar. Quantos escândalos explodindo aí de pastores grandes denominações explodindo. Deus está fazendo uma limpeza no templo, porque está na semana da volta de Jesus. Pode escrever isso. Assim como foi profeticamente ele entrar em Jerusalém e limpar o templo na última semana. Deus está limpando o templo na última semana. Jesus está muito perto, gente. Então, olha só, o entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por conta de quê? Ignorância, ausência de conhecimento em que vivem e dureza do seu coração. Meu Deus. Gente, preste atenção. Dureza de coração é a condição. Dureza de coração é a condição daquele que não se entrega. Vou repetir. Dureza de coração, olha aqui para mim, é a condição daquele que não se entrega à transformação que a palavra de Deus vem operar na sua vida. Coração duro, impenetrável, não se entrega. É uma pessoa resistente. Duro de coração, uma pessoa resistente, não se entrega à condução de Deus, não está disposta a abandonar a antiga mentalidade, não quer abrir mão. Não, porque eu sou assim, porque eu sou assim, porque eu sou assim, porque é meu jeito, então você já está um coração endurecido. Coração duro é isso, dureza de coração é isso. Porque o chamado de Deus, eu estou falando essa frase várias vezes, o chamado de Deus para nós é um chamado a abandonar a nossa antiga mentalidade para viver a mentalidade dele, que é a sua palavra. Como está aqui em Isaías 55, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau abandone o quê? Seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, a conversão nada mais é que eu decidi abandonar meu pensamento, meu antigo padrão de pensamento, conforme nós lemos em Efésios, era a maneira que a gente vivia antes, mas não é mais, diga amém. Amém, queridos. Então a Bíblia não deixa, irmãos, a Bíblia não deixa, irmãos, amados, igreja do Senhor que eu amo, igreja de Cristo, localizada no Ministério Peniel, com esse nome, mas é a igreja de Cristo. A Bíblia não deixa nenhum espaço para você servir a Deus à sua maneira. Servir a Deus é a maneira dele, é a moda do chefe. Não é eu pegar a Bíblia e escolher as partes dela que eu aceito e partes que eu não aceito. Do mesmo jeito que você aceita, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, você deve aceitar: ame os seus inimigos, perdoe os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e perseguem, porque está na mesma palavra. Da mesma maneira que você aceita, como o pastor Ronald colocou dessa maneira, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você também deve aceitar. Não guarde amargura no teu coração contra ninguém.
porque senão eu continuo agarrado na minha maneira de pensar. Eu sou um Frankenstein, um fantoche. Tem algumas partes que é de Deus, tem algumas partes que ainda sou eu que estou mandando. Que sou eu que ainda penso, sou eu que ainda estou em alta. A humanidade está muito em alta, gente. É tempo de se render a Deus. É tempo de se entregar ao pensamento de Deus, à palavra dEle. É tempo de amolecer todo o coração duro. Eu declaro isso, corações duros, amolecidos nessa manhã. Deixa a palavra de Deus te transformar. Escuta, olha aqui para mim. A palavra de Deus, ela não vai te violentar. Deus não vai te pegar à força. E nem mudar o teu comportamento na base da pancada. A palavra de Deus, ela vai te confrontar. E nisso que ela te confronta, ela te leva a um lugar chamado lugar da decisão. Agora que ela está te confrontando, você decide se você humildemente aceita o confronto da palavra e se entrega, ou se você arrogantemente, vaidosamente, orgulhosamente resiste e continua vivendo do seu jeito. A palavra de Deus te leva a esse lugar do confronto, que é um lugar de você decidir. Agora eu já descobri que essa minha maneira de pensar, esse meu comportamento está errado. Eu já sei o que é o certo. Agora você decide, meu irmão. Pastor, mas dói. Eu sei que dói. Ser confrontado dói. Mudar uma maneira de pensar dói muito. Mas vai doer muito mais você querer continuar caminhando com Deus da sua maneira. Vai ser um prejuízo muito maior a longo prazo. Porque você não vai ver avanço, não vai ver sucesso, ainda vai se frustrar, daqui a pouco está abandonando a fé. Muitas pessoas frustradas com a fé, frustradas com a igreja, frustradas com pastores, os desigrejados, esse número só aumenta. Mas vai perguntar para eles se eles se entregaram à transformação que a palavra podia fazer. A maioria deles não sabe nem o que é isso. Quem está entendendo isso essa manhã? Dói. Se humilhar dói. Parece que está fazendo papel de bobo. Parece que tu é a maior, desculpa a palavra, otário, bobão. Desculpa a palavra. Mas é que eu não encontrei outra. Mas é como a gente se sente às vezes. Diante de afrontas que a gente olha, tem capacidade humana para resolver, mas faz papel de bobão. Porque eu já me entreguei à palavra de Deus. Ou você decide viver assim, ou não haverá avanço na tua vida. Enquanto você quiser muito defender tua reputação, quiser muito defender, me agrediu, não sou bobo, é mesmo? Jesus não fez isso. Ele ainda fala para Pedro, Pedro, você acha que se eu não quisesse, cara, eu não falava com meu pai, não tinha uma legião de anjos aqui, guarda essa espada. Irmão, a gente está precisando guardar a espada. Quero te falar isso essa manhã, guarda a tua espada. Para de se defender. Deixa aquele que é o sumo juiz resolver as tuas causas. Quando você se mete muito, quando você cresce muito, o Espírito Santo fica pequeno. Quando você diminui, o Espírito Santo fica grandão. Ele entra na tua frente. Ele te defende. E você vai sair dessa situação honrado. Porque não foi você que resolveu, foi Ele. Agora, se você resolve, pode até dar certo. Mas alguma coisa na tua imagem, mesmo assim, vai sair com uma rusga. Vai ficar uma rusga. Não, tudo bem, ele estava até certo, mas... sempre vai ter uma rusga. Agora, se você se cala, o Espírito Santo entra, não fica rusga nenhuma. Você é só exaltado. Não é fácil, não. Não sou hipócrita para vir para cá dizer que é fácil. Mas também posso te dizer, é possível. Porque o Espírito Santo habita em você e te capacita para isso. Você não está sozinho nessa parada. Então
a Bíblia não deixa nenhum espaço para eu viver o evangelho do jeito que eu entendo, Valdenice. É a moda do chefe. Diga, é a moda do chefe. Andar com Deus é abandonar o que eu acho e me entregar totalmente ao que Ele pensa. É o que Ele pensa. A pior coisa que pode acontecer a um filho de Deus é insistir em viver segundo os seus próprios pensamentos. Pode acontecer isso, Caio? Pode. Eu posso me converter, posso ser batizado, posso vir para a igreja, mas na prática, no meu dia a dia, eu continuo vivendo segundo o que eu acho que eu penso. É uma decisão, gente, presta atenção, é uma decisão se entregar. Eu posso, ai meu Deus, obrigado. Eu posso estar praticando atos religiosos, vou para o culto, vou para a igreja, adoro a Deus, levanto minha mão, mas na prática, eu não estou vivendo segundo o pensamento dele. Sou um religioso. Jesus falou que esse tipo de gente é sepulcro caiado. Por fora está lindo, bota até terno, está bonitão no culto, mas por dentro está podre. Então tome cuidado com isso. Eu bato nessa tecla. A minha filha é uma criança, mulher, né, tem que ser assim, tem a vaidade dela, muito vaidosa. Eu falo, filha, se preocupa mais com dentro do que fora. Toda vez que ela está lá se maquiando, pintando fusté, seu maior tesouro é dentro. Cuida do teu interior. O exterior é supérfluo. Estou sempre batendo nessa tecla com ela, sempre. Sempre. Mas é normal, né? A mulher tem a sua vaidade, eu acho legal. A mulher maltratada também é ruim, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter cuidado com isso. O meu estou muito bonita por fora, tá bom, e por dentro? Como é que anda teus pensamentos? Estão cheirando... Teus pensamentos cheiram tão bem quanto o teu perfume? É uma pergunta. É uma pergunta. A gente tem que pensar muito nisso, gente. Para onde a gente está caminhando? É continuar vivendo segundo o que eu acho que eu penso. Eu posso muito bem, gente, me tornar um religioso. Gente, a possibilidade de eu entregar minha vida a Jesus e me tornar um religioso é altíssima. Eu começo para a igreja, agora meu nome é crente, eu compro roupa de crente, eu compro Bíblia de crente, eu sento na igreja de crente, eu estou na igreja de crente, mas eu não sou crente. Sou um religioso. Porque crente é aquele que crê, e quem crê vive. Então... é isso que eu estou te falando, a gente não pode se tornar de atos religiosos. Deus não quer isso de nós. Ele nunca pediu ato de religião para nós. Ele pediu transformação de vida. Abandone sua maneira. A gente acabou de ler em Isaías. A palavra de Deus é isso. Eu posso resistir a essa transformação. Vou ler um texto com você agora. Esse texto vai mexer contigo, porque mexe comigo, eu espero que mexa contigo. Profeta Jeremias, olha o que ele está falando. Deus, gente, Deus está conversando com o seu povo. É igual está acontecendo aqui essa manhã, querido. Deus está conversando contigo. Pega isso, coloca em prática, se rende, se entrega, se humilha se precisar, abre mão de picuinha, questionamentos, confusão, abre mão disso em nome de Jesus. Fica bem com todo mundo. Perdoa quem tiver de perdoar, pede perdão se tiver de pedir. Faz papel de bobo, é melhor para você, estou te falando, é melhor. Melhor para você. Deixa a vida de Deus fluir com liberdade no teu interior, não deixa o diabo te enganar. Olha só o que Deus está conversando com o seu povo através do profeta Jeremias, capítulo 7, a partir do verso 22. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocausto e sacrifício. O que Deus está falando? Eu não tirei vocês para praticarem uma religião. Eu não tirei vocês para praticarem atos religiosos. Eu não tirei vocês do Egito para darem mais valor a usar, porque o povo errava, vacilava, daqui a pouco ia lá fazer um sacrifício. Aí Deus está falando, eu não tirei vocês para isso, tirei vocês para viver para mim. Ei, Deus não te tirou do mundo para entrar numa religião, meu irmão.
Deus tirou você do mundo para viver para Ele. E eu também. É isso que Ele está falando. Não tirei vocês para isso, vocês entenderam tudo errado. Deus arrancou seu povo com mão forte do Egito para ser dele, para ser um povo dele, para ter comunhão com ele, não praticar holocausto, sacrifício. E eles valorizavam mais isso. Eu estou valorizando mais a religião do que quem eu sou em Deus. Como é que eu posso adorar a Deus num domingo pela manhã se eu ainda estou com um problema com meu irmão? Está tão claro lá em Mateus. Se você estiver vindo adorar, se você estiver vindo trazer a tua oferta, e você se lembrar que você tem algo com teu irmão tem algo contra ti, vai lá primeiro, resolve essa pendenga, depois volta. Como é que eu posso me sentir à vontade ainda com um problema assim, gente? Estou pensando do meu jeito, estou vivendo segundo o meu entendimento, estou praticando holocausto e sacrifício que para Deus não tem valor algum. Para Deus não tem valor algum. Para pensar, você que é pai, tem mais de um filho. Quando você fica à vontade quando teus filhos estão brigados, fala para mim. Está um irmão sem falar com o outro, você fica tranquilão. Então você acha que Deus vai ficar à vontade de você sem falar com teu irmão do lado? Por isso que ele fala, vai lá primeiro. Interessante, cara. Um Deus que se coloca em primeiro lugar em tudo. Um Deus que requer prioridade de nós. Ele sempre fala, eu sou o primeiro, é primeiro eu, priorizo o reino de Deus. Mas quando chega no perdão, ele fala, vai lá primeiro se reconciliar com teu irmão, depois vem me adorar. Ele se coloca em segundo plano, porque mais importante é a nossa comunhão. Aí tem gente que acha que a comunhão dele com Deus é mais importante do que a comunhão com o irmão. Não é, é o mesmo nível. O Evangelho mostra isso, amar a Deus e amar o próximo. Jesus colocou isso junto, ele ligou os dois. Quem está entendendo isso, gente? Olha o que ele vai continuar falando no verso 23. Eu não dei a vocês holocausto e sacrifício, mas o que eu ordenei a vocês foi isto: deem ouvidos à minha voz. Ouve o meu. O que é que Deus está falando? Eu não tirei vocês do Egito para praticar sacrifício e holocausto. A minha ordem era, vocês agora vão andar comigo, ouve a minha voz. Então Deus pode falar para a gente também essa manhã, eu não tirei vocês do mundo para praticar religião. A ordem que eu dou a vocês é, ouçam a minha voz. Ouçam a minha voz. Ouçam a minha palavra. Vivam de acordo com a minha palavra. Deem ouvidos à minha voz e aí sim, eu serei o seu e vocês serão o meu. É isso aí. Isso não é religião. Ele ainda vai dizer mais, andem em todo o caminho que eu lhes ordeno. Para quê? Para que tudo lhes vá. Essa é a dinâmica. Pastor, eu vou para a igreja agora para ser abençoado. Depende, você está disposto a andar no caminho que ele vai ordenar e ouvindo a voz dele? Porque para tudo ir bem tem uma condição, gente. Por isso tem muita gente frustrada dentro da igreja. Porque ela vem para a igreja na intenção de resolver seus problemas. Está com a vida toda pendengada. Levou anos para destruir. Aí vem para a igreja achando que Deus é mágico. Em um mês vai resolver tudo que você destruiu em 15 anos. Aí Deus não resolve, você também não se entrega para andar com Ele. Aí vai atrasando mais ainda. Quando eu não me entrego para andar com Ele, vai atrasando. Vem para a igreja, não se entrega à transformação de Deus, não muda de comportamento, não muda o pensamento e está esperando sua vida melhorar. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, quero te dizer, vai passar 20. E não vai mudar nada. Aí sabe o que ela vai fazer? Essa igreja é fraca, o pastor não tem unção, Deus não vale nada, volta para o mundo. Está cheio. Porque não entrou aqui com o coração sincero de buscar Deus e ter a vida transformada. Porque se você entrar aqui com o teu coração para ouvir a voz de Deus, fazer o que Ele manda, andar no caminho que Ele aponta, a tua vida é transformada como consequência disso. Que o Evangelho é o poder para a transformação de todo que crê. Mas eu preciso me entregar. Olha o que Ele vai falar agora no 24, é para chorar. Verso 24 é para chorar. Na boa, a gente tem que ler isso e chorar, olha só. Mas eles não quiseram ouvir,
nem atenderam. O que eles fizeram? Andaram nos seus próprios conselhos. Olha mais uma vez, coração duro aí, ó. E na dureza do seu coração maligno. O que aconteceu? Andaram para trás e não para frente. Pastor, minha vida não avança. Pastor, estou percebendo que está regredindo. Não olha para mim não. Eu sei conduzir minha vida, queridos. Eu tento te ensinar aqui. Não só eu, está aqui, ó, todo mundo se esforça, estuda, traz uma mensagem para te ensinar. Agora, se você não se entregar ao que você ouve, só vai andar para trás. Não tem avanço nisso. Quem está entendendo, gente? Pode ficar animado que essa palavra é vida. Fica triste não, que isso não é para te massacrar não, mas é para gerar vida, para iluminar as trevas. Satanás está furioso com a reunião dessa manhã. Está revoltado. Para que esse homem já voltou? Para que os outros estão falando? Por que esse César sobe ali para falar e fica com raiva da gente? Voltei, vou falar e vou continuar falando. Porque isso liberta a tua vida. E o César também, o Ronald também, a Laiane também, Giovanni. Vamos falar, meu irmão. E a tua vida vai avançar. Pega essa palavra e coloca em prática. Estava tão bem ele em casa. Satanás pensa assim. É ruim de eu ficar em casa, hein? Maior aquele que está em mim, que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então a gente pode aplicar isso aqui na nossa vida, queridos. É como se Deus, vou voltar um pouquinho para como se Deus estivesse falando com a gente assim, ó. No dia em que tirei vocês do mundo, eu não tirei vocês para praticarem uma religião, para frequentar uma igreja. Vamos parafrasear comigo? Então Deus está falando comigo assim contigo. No dia que tirei vocês do mundo, não tirei vocês para frequentar uma igreja, para praticar uma religião. Mas eu queria era que vocês ouvissem a minha voz, para que eu fosse Deus de vocês, e vocês o meu povo, andassem no meu caminho, para que tudo fosse bem com vocês. Mas vocês não estão me ouvindo. Vocês continuam andando nos seus próprios pensamentos. Então, a vida de vocês não tem avanço. É isso que Deus está falando comigo e contigo essa manhã. Se eu insisto em viver do meu jeito, não dá ouvido às vozes de Deus que me incomoda, mas me transforma, minha vida só vai regredir. Preste atenção, nem Deus pode fazer avançar alguém que não está disposto a abandonar uma maneira de pensar errada. Nem Deus. Escutou? Não bota a culpa em Deus não, hein? Nem Deus pode fazer avançar quem não está disposto a abandonar uma maneira errada de pensar. Eu tenho que estar disposto a abrir mão do que eu penso, do que eu acho, para ficar com a palavra. É uma disposição minha, eu não posso fazer isso por você, eu não posso fazer isso pelo Ronald, eu posso fazer por mim, ele por ele, cada um por si. Eu não posso. Aí eu te pergunto, como eu vou avançar em família, em casamento, se eu continuo pensando errado sobre casamento? Como que eu vou avançar em casamento, se no casamento eu só penso em mim? Se o egoísmo domina, se eu sempre quero estar certo, se eu não estou disposto a perder uma discussão, se eu não peço perdão, se eu não ouço perdão, se eu não ando a segunda milha, como que eu vou avançar em casamento se eu continuo pensando em casamento igual o mundo pensa? Como que eu vou avançar na minha vida financeira se eu continuo sendo avarento, não sou generoso, não sou doador, não sou ofertante, dizimista, não ajudo ninguém? Como que eu vou avançar em finanças se eu continuo pensando igual o mundo pensa sobre dinheiro, não abracei o pensamento de Deus, que é melhor dar do que receber? Como que eu vou avançar? Como que Deus vai me fazer avançar se eu continuo pensando errado? Como que eu vou avançar em todas as áreas da minha vida se o meu pensamento continua errado? Como que eu vou avançar no relacionamento com pessoas se eu continuo sendo quizumbeiro? Se eu arrumo confusão à torta e à direita, estou sempre pronto para discutir, para debater,
Não posso abrir mão de uma opinião por causa de amar a Gabriele. Eu não posso considerar de eu abrir mão da minha opinião por amor a ela. Falar, não, Gabi, tudo bem, estamos juntos, eu te amo. Como que eu vou avançar no relacionamento? Se eu sempre estou certo, se eu sempre estou certo, se eu sempre estou certo, se eu sempre estou certo. Como que eu vou avançar? Como que Deus vai me fazer avançar, queridos? Como? Não tem avanço nisso. O próprio Deus fica impedido de trabalhar na nossa vida, porque eu não estou dando abertura para a palavra dele transformar a Marinete. Ele fica impedido. Aí sabe o que acontece no final das contas? Eu vou terminar agora. Vai exercitando paciência aí, aleluia. Sabe o que acontece no final das contas? A pior coisa que pode acontecer para nós, ou para qualquer ser humano, é a gente ser entregue a nós mesmos. Porque a gente resiste tanto. Deus já falou, Deus já conversou, Deus já tentou, Deus já mostrou, mas eu continuo com o coração endurecido. Eu continuo com o coração endurecido. Eu continuo trocando a verdade de Deus pelo meu próprio pensamento. Aí Deus, Ele me entrega. Que isso, pastor? Pensei que Deus não desistisse. Eu não disse que Ele não desiste. Eu disse que Ele te entrega. Porque até mesmo naquilo que você vai passar e vai sofrer, depois você vai se voltar para Ele. Ele sabe trabalhar. Pastor, isso é antibíblico, não é não. Eu nem botei aqui que eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Eu vou terminar com esse texto. Se você não tem esse texto marcado na tua Bíblia, pega uma canetinha, pega o marca-texto e se prepara. Romanos capítulo 1, quem achou, diga achei. A partir do verso 21. Porque tendo conhecimento de Deus, olha aí, não está falando de ignorante, não está falando de gente que não conhece a Deus, está falando de mim e de você. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha isso. Eu conheço a Deus, conheço a palavra, mas eu abraço meu próprio raciocínio, minha própria maneira de pensar, eu agarro. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis, práticas de religiões ocultistas, pagãs, que adoram imagens. Está tudo aqui. E idolatria não é só adorar a imagem, não. Se eu abraço o meu próprio pensamento como maneira de viver, eu estou idolatrando a mim mesmo. Eu estou fazendo de mim um ídolo. Eu sou o meu ídolo porque só o que eu penso é que está certo. Eu sou o meu ídolo. Troco a verdade de Deus pela minha verdade, então o ídolo sou eu. Olha só o que ele vai dizer. Por isso, o que aconteceu? Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Se eu vivo segundo o meu próprio pensamento, eu estou servindo a mim mesmo. Escute, se eu vivo segundo o meu próprio pensamento, eu sirvo a mim mesmo, a criatura. Eu estou servindo a mim mesmo, a criatura ao invés do Criador. Eu sirvo ao Criador se eu sigo o pensamento dele. Eu troco a verdade de Deus em mentira quando eu troco o pensamento dele pelo meu. A gente atribui só aos outros, não é isso? Esse texto é para nós. Ele está falando, escrevendo a igreja que está em Roma. Esse texto é para nós. Eu não posso me tornar um ídolo, querido.
Eu não posso viver segundo o meu padrão. Tome cuidado com isso, ele vai continuar. Por causa disso, no último verso, 26, quer dizer, por causa disso, olha aí de novo, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza, e aqui ele vai falar de outras coisas. Então olha aqui para mim, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ser entregue às suas próprias paixões, que era como eu e você vivíamos no passado. A gente era capaz de praticar todo tipo de atrocidade, mas Deus nos tirou desse lugar, gente. Ele nos resgatou com mão forte desse lugar, para nos dar uma vida nele, plena nele. Ele nos libertou do império das trevas para que a gente viva nele. Mas para viver nele eu preciso decidir abandonar o meu próprio pensamento para viver segundo o pensamento dele, que é a sua palavra. Amém, querido? Você recebe essa palavra nessa manhã? Fique de pé, vamos adorar a Deus.